E aí, pessoal? Oi, oi, gente! Então, quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou vários presentes. E hoje a gente vai falar de mais um, a palavra. E aí, como você tem buscado a palavra de Deus? Vamos lá, vamos ver? Vem com a gente. Bom dia! Bom dia, amados! E aí, pessoal? Quarta-feira, né? Como é que tá esse meio de semana de vocês aí? Hoje é dia de quebrar a semana, hein? Como é que tá aí? Conta pra gente. Como é que tá essa semana aí em que a gente só tá recebendo esses presentes maravilhosos de Jesus, né, na sua ascensão aos céus? Uma palavra cada dia que nos reconforta mais, que nos dá mais ânimo, nos dá mais coragem, né, de vencer esse mundo aqui, porque já dizendo ele, né, ele venceu o mundo e nós também venceremos nele, né, em Jesus, e seremos dignos do céu. É isso Não é aí. verdade? E hoje o Evangelho traz mais um presente que ele deu pra gente quando ele estava ascendendo aos céus. Qual é o Evangelho de hoje, meu amor? Então, hoje continua no Evangelho de João, né? Lá no capítulo 17, versículo 11b a 19, onde a gente destaca o versículo 15, que diz o seguinte: Não te peço que o tireis do mundo, mas que os guarde do maligno. Ontem, na hora que nós estávamos falando, né, da oração que Jesus fazia ao Pai para que glorificasse o nome de Jesus no Pai e assim o Filho glorificasse Jesus, né? De todas as maneiras que a gente pode glorificar o Pai, glorificar Jesus no Pai, é que façamos, né, o que é correto nesse mundo. E ele pediu que a seu Pai, né, hoje, que nos livre do maligno. Porque quem ele deixou, quem Jesus escolheu para seguir, quem Deus escolheu para seguir, Jesus, dê continuidade, foi o que nós falamos ontem, dê continuidade ao projeto, porque quando os discípulos vão se reunir no cenáculo com Nossa Senhora, e ali eles vão receber o Espírito Santo, a força, o Paráclito, para continuar e perseverar na caminhada, ele faz essa oração a Deus, né? Que nos livre do maligno. E que maligno é esse? São as coisas do mundo. Né? O mundo sempre está perseguindo a gente para poder trazer provações para a gente. Né? O mundo, ele sempre está tentando afastar a gente de Deus. Né? E o maligno é esse. Até porque, eu já disse isso algumas vezes, que é o seguinte, o mal existe, só que a gente superestima o mal. A gente dá força demais para esse mal, que se a gente seguir no caminho de Deus, ele não vai ter força nenhuma. E como é que a gente faz, então, para que a gente não deixe que nós sejamos, sim, protegidos e guiados por Deus? É a gente ter intimidade com aquilo que Jesus deixou para os discípulos, e nada mais foi do que a palavra que Deus deu para Jesus e que Jesus transmitiu aos discípulos, não é? E vocês aí, vocês estão levando a palavra de Deus para o seu próximo? Vocês estão pegando a palavra de Deus e trabalhando ela na tua vida? Porque, como o Gustavo já mencionou em outros evangelhos, a palavra nada mais é do que a Bíblia hoje traduzida para nós. Isso aí. Só que nós temos a força do Espírito que vai inspirar a gente, né? Nos inspirar com os dons. E esses dons faz com que nós nos abrimos os ouvidos, a boca, os olhos, para que a gente, o coração, para que a gente receba essa palavra e essa palavra transforme a nossa vida. Porque não adianta nós estarmos no mundo e fazermos as coisas do mundo. Isso aí. Né? E outra coisa que é muito importante, tá? A gente não é só receber, não. Você tem que transmitir também, tá? Inclusive, isso é um dever nosso de cristão, é transmitir a palavra. Então, solta a língua. Todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Solta essa língua, mas para de soltar a língua para falar fofoca. É engraçado isso que a gente está falando, né? E é impressionante que quando nós nos colocamos em prontidão
a falar a palavra de Deus, assim, que o mundo rejeitou a Jesus. O mundo rejeitou a Deus. O mundo rejeitou a palavra dele. Quem dirá nós, né? Como diz os velhos ditados aqui, Jesus não agradou todo mundo, né? Quem dirá a gente agradar todo mundo? Vós serão perseguidos. Se Deus foi perseguido, se Jesus foi perseguido, aliás, nós seremos perseguidos também. E é impressionante que a confirmação do Espírito Santo, quando vem, ela vem muito forte pra gente. Eu ia gravar uns stories ontem, mas eu resolvi me colocar em oração para saber se eu poderia fazer isso e receber a inspiração do Espírito Santo para vir falar para vocês. E hoje, falando da palavra, de estarmos do mundo e não sermos do mundo, ontem eu presenciei, até conversei com o Gustavo à noite, eu presenciei uma cena muito, muito, muito forte no supermercado. Né? A gente, durante a semana, a gente passa no supermercado, compra uma coisinha ali, outra acolá, né? Agrada os filhos, o marido, com uma comidinha, com uma coisa. Então eu fui rapidinho no mercado, estou aguardando a minha vez no caixa para passar as compras. E daqui a pouco eu vejo uma mulher reprimindo um menino. Menino porque eu falo que é menino que tinha altura, mais ou menos o semblante de aparência do nosso filho mais velho. Então eu acredito que fosse um menino ali de uns 20 anos e porventura essa mulher seria a mãe dele. E parece que um carrinho tinha passado no pé dele, ele estava sacudindo o pé. E a mãe dele questionando ele por que daquela atitude, falando, reprimindo que aquilo não era a atitude que um homem fazia, que ele tinha que se portar melhor, que ele não precisava ficar se sacudindo, que ele não precisava ficar... E aquilo ali foi gerando um discurso de ódio. E cada vez ficava mais inflamado. Mais inflamado. E eu, não querendo olhar, continuei olhando para frente do caixa, e comecei a pedir que Deus... É engraçado porque a gente pede de verdade. Né? Eu fico falando assim, o que de ensinamento essa atitude pode me mostrar? É não fazer isso com o meu próximo? É contar a vocês para que a gente possa analisar as nossas atitudes por sermos de Deus e querer ser moldado pelo Espírito Santo a não praticar as coisas mundanas. Isso aí. Então são tantas coisas que vêm à nossa cabeça que a gente, ali na hora, a única atitude cristã que me veio à cabeça não foi chegar e falar, olha, mãe, não sabia se era mãe, se era esposa, se era namorada, se era ficante, se era o que fosse. Só que aquilo foi uma inflamação de ódio tão grande que a mulher xingou. O menino depois falou que saiu pegando um monte de bebida e passando no caixa, eu ainda não tinha saído do caixa e gritando. E a única coisa que eu pedi que o Espírito Santo apaziguasse aquele ódio, aquele rancor, aquela forma maligna que o Espírito Santo, aquela forma maligna que o encardido estava ali para destruir. De uma família, uma mãe, um pai, uma atitude, né? Então, a gente quando fala que não é desse mundo, nós somos perseguidos, o Espírito Santo nos incomoda, assim, porque quando a gente coloca nossa vontade de evangelizar, parece que tudo à sua volta começa a te dar starts, assim, de comportamentos mundanos. Porque Deus já fala, né? Quem está próximo de mim será perseguido. Então, quando a gente começa a levar a palavra para o próximo, quando a gente começa a demonstrar, né, que nós somos cristãos e queremos que os outros nos sigam, né, através da palavra de Deus, aí que o mal, que o mundo começa a agir. Porque ele vai ficar tentando fazer várias artimanhas para poder tirar o nosso foco. Tá? E, gente, é difícil manter esse foco, viu? Porque, infelizmente, o mundo é muito forte. E cada vez mais nós estamos polarizados, as pessoas estão polarizadas e divididas. Hoje elas não se veem como um time, e sim como adversários.
né? As pessoas não entendem que nós estamos aqui com um único propósito, né? Propósito o quê? De ser bom, fazer o bem, de seguir com a nossa vida, com os ensinamentos que Deus, aquele que nos quer tão bem, pediu que nós fizéssemos. Isso aí, isso né? aí. Então, gente, é obrigação nossa, cristão, né? Além de fazer o bem, ser bom, é levar a palavra de que Deus deixou pra gente. Lembra? Ele estava indo para os céus e nos deixou vários presentes. Mas esses presentes que ele deixou não foi um presente pra gente pegar, guardar e botar numa estante, ou botar no guarda-roupa, ou botar numa gaveta, não. Ele deixou presente pra gente usar. Pra gente distribuir. Pra gente espalhar por esse mundo todo, entendeu? E acabar com essas brigas que a gente presencia de vez em quando na rua, brigas que estão dentro aí da tua casa, né? Desavença entre famílias, né? Desavença entre marido e mulher. Então, vamos fazer o seguinte, para finalizar esse evangelho comentado, vamos hoje usar a palavra que Jesus deixou pra gente para primeiro construir a harmonia dentro da sua casa. Ela te moldar com o intuito de mudar as suas Isso atitudes. Aí. Primeiro dentro de casa. De você ser aquele cristão. Se você é batizado, se você segue a religião, você é um filho de Deus, você tem por obrigação, pelo que mais divino, se você crê e você já é salvo, é você praticar isso. Isso aí. Então, pratiquem. Comece dentro de casa e aí é que vem a prova de fogo. É quando você sair da porta para fora da sua casa. Aí é que o mundo vai começar a te atentar. Aí é que o mundo vai começar a querer te levar para fora do caminho de Cristo. É aí que o mundo vai começar a colocar coisas muito legais, muito sim. A conquista do mundo é muito forte. Então você precisa, nesse momento, quando saiu de fora, da porta para fora da tua casa, é fazer com que o mundo não tire o teu foco. Fazer com que você diminua as coisas mundanas, usando a palavra que Cristo deixou pra gente. Não aceite as maçãs bonitas que vão te oferecer no caminho. Exatamente. Então, evite tudo isso. Pegue a palavra na rua, quando já na rua, e você presenciar uma situação dessa, ou uma situação parecida, ou alguma coisa que pode começar a acontecer com você, pega a palavra e use-a. É nessa hora que você tem que mostrar que você é cristão e que o mundo não vai te corromper. A gente, nas nossas atitudes mundanas, eu poderia muito bem já vamos parar com isso aqui, entrar, inflamar mais a situação, mas Deus me mandou silenciar e rezar. A oração é uma das armas mais fortes que o Espírito Santo tem. Então, quando você vê uma coisa que você avaliou que vai piorar se você for entrar no meio, reza. Vamos fazer uma experiência. Adoro fazer experiência. E tá acabando o nosso tempo, tem que ser rápido. Então, olha só. Quando vocês presenciarem alguma coisa na rua, alguma desavença, alguma discussão, sabe o que você faz? Você é cristão e não pode ter vergonha disso porque você é cristão. Levanta a tua mão. Coloca a tua mão assim na frente das pessoas. Deixa eles verem que você está fazendo isso. E invoca o Espírito Santo. Reza um Pai Nosso, mas bem rezado mesmo. Sabe? Pede para aquela desavença acabar na hora. Eu tenho certeza que a discussão vai acabar. E só para confirmar o que o Gustavo está dizendo, quando eu comecei a rezar, a senhora, a mulher, ela se colocou para fora do mercado, onde com certeza aquele menino que ficou lá começou a baixar os ânimos, né? E eu pedi que o Espírito Santo conduzisse aquela situação posterior àquilo. Né? Então não deixei de rezar, não sei quem são, mas esse é o nosso dever. Que vocês possam fazer essa experiência, começando por vocês mesmos. É isso aí. Tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, amanhã a gente se encontra e estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia!